Olá, meus amigos e irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um de nós. Começamos aqui mais uma lição da revista Palavra e Vida, produzida pelo Departamento de Educação Cristã, juntamente com o Departamento de Comunicação da Convenção Batista Fluminense. Essa revista, que foi escrita pelo pastor Eliseu Gomes da Rocha, com o título Gálatas, a Carta da Liberdade. Mas antes de continuarmos aqui a apresentação, não esqueça de se inscrever no nosso canal. No botão aqui embaixo, onde está escrito inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário, acione o sino das notificações e também compartilhe aí na sua igreja, no grupo da sua igreja aí no WhatsApp. Toda semana nós publicaremos aqui uma nova lição para estudarmos juntos. A lição de hoje, ela é de número 3 e traz o título A Experiência Pessoal de Paulo. A Experiência Pessoal de Paulo. E tem o texto base em Gálatas, no capítulo 1, do versículo 11 ao 24. E nós estaremos lendo aqui apenas o versículo de 11 até o 16, para a nossa introdução neste momento. E o texto, ele nos diz assim: Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado, pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo, por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a Igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou. Revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Bem, irmãos, o objetivo da lição desta semana, da revista Palavra e Vida, deste terceiro trimestre, é que, ao final deste estudo, nós possamos entender a autoridade de Paulo e sua pregação, e o chamado dele para cumprir o propósito de Deus, ensinando o verdadeiro evangelho. Mas antes, no entanto, eu quero agradecer aqui aos irmãos que têm nos enviado mensagens de todo o Brasil, e não somente aqui da área da Convenção Batista Fluminense. Em especial, eu quero mandar o meu abraço para Antônio Carlos Moreira. Ele é membro da Primeira Igreja Batista em Cidade Beira-Mar, que fica em Rio das Ostras. Um abraço para o pastor lá, Alexandre Marques, daquela amada igreja. Um abraço também para Ângela Maria Faria de Souza. Ela é da Igreja Batista Vera Cruz, em Campos dos Goitacazes. Meus cumprimentos também vai para Maria Cecília de Souza Moraes Queiroz. A Maria Cecília é membro lá da Igreja Batista Santa Anésia, de Barra do Piraí. Meu abraço agora vai para Terezinha. Ela é da Segunda Igreja Batista de Queimados. Um abraço lá para o pastor Manuel Antunes. Um abraço também vai para Leandro Garcia, que é da Primeira Igreja Batista em Pacheco, que fica lá no município de São Gonçalo. Meus cumprimentos também para a Denise Almeida, da Igreja Batista Jardim Aeroporto, lá no Norte Fluminense, em Campos dos Goitacazes. Um abraço para o pastor Ronaldo Gomes de Souza. E um abraço para todos vocês aí que têm nos acompanhado aqui pelo nosso canal.
Quando você enviar aí o seu recado, não se esqueça de colocar de onde você é e qual é a sua igreja, a igreja que você pertence, para que possamos aqui falar para os amigos que nos acompanham. Quanto à lição desta semana, Paulo, ele compartilha a sua experiência de chamado e também de conversão, que inclusive transformou de perseguidor fervoroso da fé cristã para um convicto, convertido e seguidor de Cristo. Essa lição, ela revelará não apenas a autoridade da sua mensagem, mas também apresentará a sua conversão de origem divina e também sobrenatural, validando aí o seu chamado como apóstolo de Cristo para os gentios, desafiando aí as falsas acusações e influências que o ameaçavam em distorcer a verdade do evangelho por aqueles judaizantes. Neste estudo, nós iremos mergulhar na conversão radical de Paulo e também na poderosa obra transformadora de Deus em sua vida, ilustrando aí a centralidade da graça e do chamado divino na construção da identidade cristã. O apóstolo Paulo, ele passa da motivação do evangelho para a origem do evangelho. Mais uma vez, ele defende o seu evangelho, mostrando de forma eloquente e convincente que este não é segundo o homem e não foi também aprendido de homem algum. Nem a fonte do seu evangelho, nem o método pelo qual Paulo o recebeu eram métodos humanos. O evangelho lhe veio por revelação de Jesus Cristo, naquele encontro lá na estrada de Damasco. Isso não diz respeito a uma revelação geral, disponível a todos que a recebessem, mas a uma revelação especial para a pessoa do apóstolo Paulo. E desta maneira chegamos ao primeiro tópico da nossa lição, e que traz o título A Revelação Pessoal de Jesus Cristo a Paulo. A revelação pessoal de Jesus Cristo a Paulo. Neste tópico, nós veremos que o apóstolo Paulo ele tem dois pontos aí que merecem destaque. Em primeiro lugar, o verdadeiro evangelho não tem origem humana. Quando ele revela que, no versículo 11, quando ele diz: irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. No versículo 12 do capítulo 1, diz que não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado, pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Paulo aqui, ele compartilha uma experiência transformadora. Essa experiência moldou a sua jornada espiritual, destacando aí o momento crucial em que o próprio Senhor Jesus Cristo se revelou a ele, alterando aí drasticamente o curso da sua vida. Paulo ia por esse caminho e Paulo foi para um outro caminho. No versículo 11, ele enfatiza, como nós lemos, que a mensagem que ele prega não é de origem humana, mas é uma revelação direta que veio para ele de Jesus naquele encontro. Isso sublinha a autenticidade e a divindade da sua missão. É um depoimento pessoal que Paulo ele denomina assim, ele passa a ser denominado, inclusive, como o apóstolo dos gentios. O importante para nós, principalmente, é de destacar a fonte, a natureza e os desdobramentos deste testemunho apostólico, procurando assim estabelecer uma relação com a proclamação da Igreja de Cristo. Hoje, ele não recebeu o seu conhecimento por meio de instrução humana, como ele assim diz, mas por uma manifestação pessoal do próprio Filho de Deus. Isso é um exemplo para a igreja hoje. Não aprendeu com os apóstolos, rabinos ou em algumas escolas teológicas.
e sim diretamente do Senhor Jesus Cristo, quando este se revelou a ele. A expressão aqui, quando Paulo ele coloca não é segundo o homem, no versículo 11, significa que não recebeu instrução de homens ou de agências humanas, não estando assim conforme o pensamento de algumas pessoas comuns da sua época. Paulo entendia que o seu ensinamento e a sua pregação, ela nascia diretamente da vontade de Cristo. É bom esclarecer que Paulo, ele não traz aí uma mensagem nova, mas simplesmente ele passa a mensagem divina adiante. Ao cumprir a sua missão, Paulo, ele tornou-se o principal intérprete das profecias messiânicas do Antigo Testamento para aquelas igrejas. Ele reconhecia que as religiões, elas criavam as suas doutrinas e adaptações para agradar ao homem e assim conseguir mais adeptos, de acordo com os registros de 1 Coríntios 1, no versículo 18 ao 30, os irmãos podem ler aí. O evangelho pregado por Paulo não foi forjado pelo intelecto humano. Não é um sistema filosófico, nem uma fé religiosa criada por algum gênio religioso. Não era nem mesmo um desenvolvimento humano de religião judaica. O evangelho de Paulo não é humano, mas é divino. Não é natural, mas ele é sobrenatural. Seu molde ou padrão era outro. Outra espécie de mente estava por detrás do evangelho de Paulo. Hoje, nós encontramos muitas igrejas que possuem uma revelação própria. A variedade é intensa de igrejas que possuem rigor doutrinário, como roupas e costumes. Até o ensinamento, algo caindo para o liberalismo teológico, o qual concorda com o pecado, o ensino distorcido sobre a graça e a misericórdia de Deus. Essas são atitudes e lições que anulam o valor da cruz de Cristo e também do seu sacrifício pelo resgate do homem perdido. A revelação de Jesus que ele causou não apenas uma radical conversão de Paulo, pelo abandono da atitude extrema, que era farisaica, como registra em Atos 26, 11, e também em Filipenses, no capítulo 3, dos versículos 4 até o 6. Mas também houve uma consequente vocação para pregar aos gentios, como vemos em Atos 9, 15. E também adiante em Gálatas 1, 16. O perigo que corremos aí hoje é o mesmo de Gálatas, quando o sacrifício de Cristo por estas pessoas se torna fraco para eles, sendo necessário para aquelas pessoas atribuírem campanhas, peregrinações, estilo de roupa, cerimônias, para que a graça alcance o efeito da salvação. E não é bem assim. O mesmo evangelho da livre graça que fora dado a Paulo por revelação direta da parte de Jesus Cristo, encontra-se disponível à igreja hoje. Não nos referimos, com isso, às revelações especiais que suscitam os apostolados modernos, mas tão somente a revelação do mistério da fé, que é Cristo, esperança de glória, como o próprio apóstolo Paulo destaca em Colossenses 1, no versículo 26 e 27. A revelação que Paulo recebeu era somente Cristo, ressurreto e salvador, não sendo necessária nenhuma outra lei ou prática para receber a graça, o perdão de pecados e também, com isso, a salvação. Portanto, irmãos, a fonte divina do testemunho da igreja ao mundo é a palavra da verdade, o evangelho da salvação, de acordo com Efésios, no capítulo 1, no versículo 13. Por meio das boas novas,
descortina-se o eterno propósito divino pelo sangue de Cristo, de oferecer ao mundo a redenção segundo a riqueza da sua graça, destacada em Efésios, no capítulo 1, nos versículos de 7 a 9. E dessa forma, irmãos, chegamos ao segundo tópico da nossa lição de hoje, e que traz o título A Autenticidade do Chamado Apostólico de Paulo. A autenticidade do chamado apostólico de Paulo. Neste tópico, nós veremos que o Evangelho, ele é de Cristo, vem de Cristo e glorifica a Cristo. Sua origem, ela não é terrena, mas ela é celestial. Não é humana, mas divina. Não está focada no homem, mas no próprio Cristo. O texto de Gálatas, no capítulo 1, do versículo 11 ao 24, ele vem oferecer para nós uma visão profunda e também esclarecedora sobre a autenticidade do chamado apostólico de Paulo. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo mostrando para nós que Jesus Cristo, ele foi tanto o agente por meio do qual veio a revelação, quanto o conteúdo da própria revelação. Por isso, os Gálatas, eles têm diante de si, no Evangelho de Paulo, uma grandeza incondicional, na qual não há nada para revisar, para diminuir ou também para acrescentar. Neste trecho, o apóstolo Paulo, ele compartilha detalhes cruciais sobre a origem divina da sua missão e a revelação pessoal que recebeu de Jesus Cristo. O versículo 12, ele prossegue esclarecendo que Paulo não recebeu o seu conhecimento do Evangelho por meio de instrução humana, como vimos, mas sim por uma revelação direta de Jesus. Isso ressalta a intervenção sobrenatural na chamada apostólica de Paulo, destacando a singularidade e também a autoridade divina por trás de sua mensagem. Até aqui, com sua carta aos Gálatas, Paulo ele explicou que só há um verdadeiro evangelho. O critério pelo qual todas as opiniões humanas deverão ser testadas. Sem dúvida, trata-se de um maravilhoso evangelho. Mas de onde Paulo o recebeu? Era produto da sua mente fértil? Tratava-se de material de segunda mão, sem autoridade original? Teria ele furtado a sua mensagem de outros apóstolos lá em Jerusalém, como os falsos mestres afirmavam? Não. Aqui Paulo vai afirmar, não foi dessa maneira que o evangelho chegou até Paulo. Vemos aqui então que o verdadeiro evangelho é revelação divina. Mas, mediante revelação de Jesus Cristo, como destaca a parte B de Gálatas 1, no versículo 12. Apesar da tentativa de descredenciar Paulo em seu chamado, por não fazer parte dos 12 apóstolos, que andavam com Jesus, ele apresenta o seu chamado de forma direta. É muito importante o destaque dado por Paulo para defender-se daqueles que procuravam denegrir a sua imagem e também o seu testemunho perante a igreja. Esses opositores eram judaizantes. Eles induziam os Gálatas ao erro, movidos por inveja e também sentimento faccioso. Portanto, ao apelar para a revelação de Jesus Cristo como a fonte do seu testemunho, o grande mestre cristão, ele desnuda os seus opositores. Nenhum daqueles homens que acusavam Paulo, eles haviam passado por experiência do encontro com o Salvador. E por essa razão, não andam na verdade do Evangelho.
Foi Jesus Cristo quem chamou Paulo e o comissionou para uma missão especial. Seu ensinamento doutrinário vinha de uma fonte ligada diretamente a Deus, o próprio Deus manifesto, com o mesmo valor e autoridade dos apóstolos, registrada em Gálatas 1:15 e 16, bem como em 1 Coríntios 9, do capítulo 1, do versículo 1, no versículo 1, e o capítulo 15, no versículo 8, e mediante revelação. A palavra revelação no original grego é apocalipse, ou apocalipse, uma revelação no significado de desvendamento, um desvendamento íntimo da sabedoria divina, através da revelação interna e também externa, um contato aí direto com o próprio Jesus Cristo, para provar que havia recebido o evangelho diretamente de Cristo. Paulo apresenta evidências a partir de a sua própria biografia, sua vida radicalmente transformada, apesar de perseguir e matar vários cristãos. Tudo começou quando Paulo, no caminho de Damasco, então, escutou a seguinte frase: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu sou Jesus, que tu persegues. Foi exatamente neste momento que tudo mudou na vida de Paulo. Ele passou a ver Cristo como vencedor, além do seu amor e sua graça. Todo o sentimento de revolta, perseguição e ódio se tornou em convicção e fé. A experiência de Damasco trouxe luz ao coração do apóstolo Paulo com um chamado direto de Cristo. Paulo, ele vai argumentar que o seu evangelho, questionado pelos judaizantes e começando a ser abandonado pelos gálatas, não era uma invenção, como se sua mente o tivesse criado, nem uma tradição, como se a igreja o tivesse produzido, mas uma revelação, porque Deus o revelara a ele. Paulo se atreve a chamar o evangelho que prega de meu evangelho. Não porque o tivesse criado, mas porque ele foi revelado a Paulo com exclusividade. Ainda hoje, o Espírito Santo de Deus, ele permanece salvando e chamando pessoas de todas as tribos e nações. Para Deus, não existe caso perdido ou pessoa que ele não possa alcançar. Por isso precisamos pregar a todas as pessoas, de todos os lugares, inclusive aproveitando a cada oportunidade a nós dada. Após a surpreendente afirmação de que recebera uma revelação direta de Deus, sem intervenção humana, Paulo então passa a provar a sua declaração pela história, isto é, com a sua própria biografia. A sua situação antes, durante e depois da conversão mostra que ele claramente recebeu o evangelho diretamente de Deus, não de qualquer ser humano. E assim, irmãos, chegamos ao terceiro tópico da nossa lição, e que traz o título O Testemunho de Conversão de Paulo. O Testemunho de Conversão de Paulo. Neste terceiro tópico, veremos que antes de sua conversão, Paulo era um preconceituoso, fanático, inteiramente dedicado ao judaísmo, à perseguição de Cristo e também da sua igreja. Uma pessoa desse estado mental não consegue mudar de posição. Não há reflexo condicionado ou qualquer outro recurso psicológico que possa convertê-lo. Só Deus poderia alcançá-lo. E Deus o fez. Paulo começa a sua defesa voltando ao passado. O seu comportamento pretérito, quando ele engrossava as fileiras do judaísmo,
Não era um fato desconhecido dos seus críticos. Todo mundo conhecia Paulo e quem ele era. A Epístola aos Gálatas oferece um relato fascinante desta transformação, uma transformação radical experimentada por Paulo após o seu encontro sobrenatural com Jesus. Antes conhecido como Saulo de Tarso, um feroz perseguidor dos cristãos, Paulo viveu uma reviravolta notável, que mudou não apenas o seu nome, mas também toda uma trajetória de sua vida. O versículo 13 do capítulo 1 de Gálatas revela o passado sombrio de Paulo, como perseguidor da Igreja de Deus. Um fato que ressalta ainda mais a magnitude da sua transformação. A palavra grega usada no versículo é anastrophên, que quer dizer proceder, significa modo de vida e envolve mais do que o comportamento do sentido das atividades externas. Refere-se ao estilo de vida como um todo, né? Ético, mental, religioso. Paulo era um homem de cultura enciclopédica e uma personalidade prismática e de temperamento muito forte. Um líder do judaísmo, um rabino de qualidade e excelência, incomparável em sua nação. Ele era zeloso pelas tradições de seu país, era dedicado à lei judaica e perseguia os seguidores do caminho. No entanto, o encontro sobrenatural naquela estrada de Damasco, como nós já sabemos, mudou tudo. Podemos aqui observar, nesse texto, a palavra devastava. No grego, porteo, que quer dizer aniquilar. Eu procurava isso, aniquilar, destruir, lançar em confusão os cristãos da sua época. Paulo era um perseguidor implacável. Seu propósito era devastar mesmo a Igreja de Deus, exterminando os discípulos de Jesus. Assim, ele tinha uma carta para isso. Essa era a sua missão, a função de Paulo antes da sua conversão: matar e perseguir aqueles que colocavam a cidade de Jerusalém em alvoroço, ou seja, os cristãos. Depois de falar do seu passado, Paulo passa a tratar do seu presente e contar como foi a sua conversão. Ao destacar que a transformação, ela ocorrida em sua vida, não havia sido causada pelos judeus, nem pela igreja, mas sim por um milagre espiritual operado pelo próprio Deus. Mais uma vez, Paulo defende o seu apostolado, o seu chamado direto por Jesus, pela legitimidade da sua conversão. O ápice dessa transformação é evidente no versículo 15, quando Paulo ele compartilha que Deus o separou desde o ventre da sua mãe para revelar o seu filho nele. Esse chamado divino, predestinado desde o início, destaca a soberania de Deus na escolha e na transformação de Paulo. Deus, ele não escolheu Paulo porque ele havia praticado aí boas obras. Ele foi escolhido e separado antes mesmo de nascer. A eleição de Deus não se baseia no mérito, pois quando Deus chama Paulo, ele era blasfemo, insolente e perseguidor. Isso se dá pela misericórdia de Deus por aquele homem. E também por nós. O apóstolo, ele entendia que Deus ele estava com ele, mesmo no tempo de sua ignorância, sendo protegido e preparado para o momento de cumprir o propósito do Senhor. Visto que Deus está no controle da história. Deus, ele possui os seus meios de trabalhar e ser também separado desde o ventre aí. Era a forma de que Paulo ele pudesse entender
o seu propósito na história assim destinada por Deus. O chamado de Paulo foi feito antes que o apóstolo pudesse pensar por si mesmo. E isso deve comprovar que o seu evangelho não era de sua própria fabricação. A conversão, ela não aconteceu como um ato único no caminho de Damasco, mas durante toda a vida de Paulo. Pois Deus, ele trabalhou. A experiência de vida do apóstolo foi o canal para preparar aquele tempo. Todas as coisas estão sob o controle de Deus, isso nós sabemos. Os propósitos nesta vida precisam ser cumpridos, e o chamado é um ato soberano do Senhor para cada um de seus escolhidos. Assim, nós precisamos seguir e exercer o nosso propósito. E assim, irmãos, chegamos à conclusão dessa terceira edição, deste terceiro trimestre da revista Palavra e Vida. Ao longo desses versículos que estudamos, fica evidente que o apóstolo, ele não recebeu o seu ensinamento dos homens, mas sim através de uma revelação direta do próprio Cristo. Isso não apenas validou a sua comissão apostólica, porém destacou a singularidade e a autoridade divina de sua mensagem. Na lição de hoje, nós vimos sobre o verdadeiro evangelho que Paulo ele recebera do próprio Jesus Cristo. Como se pode reconhecer o verdadeiro evangelho? Primeiro, é o evangelho da livre graça e do favor imerecido de Deus. Sempre que o pregador ele começar a exaltar a humanidade, sugerindo que podemos, de algum modo, contribuir para a nossa salvação, por meio das nossas próprias atividades, seja com moralidade, seja questões religiosas, ou filosófica, ou respeitabilidade, o evangelho da graça está sendo corrompido. Segundo o verdadeiro evangelho, é o evangelho do Novo Testamento. A norma pela qual todos os sistemas e opiniões devem ser testados. É o evangelho que os apóstolos pregaram e que se encontra agora registrado na palavra de Deus no Novo Testamento. Quem o rejeitar deve ser rejeitado. Como prova disso, podemos observar a transformação radical que Paulo sofreu. Após o seu encontro com Cristo, essa mudança ela começou a acontecer. Essa mudança não só ressalta o poder transformador do Evangelho de Cristo, mas também serve como um testemunho poderoso da obra de Deus na vida daqueles que o querem seguir. Nós somos levados a reconhecer a centralidade de Cristo na mensagem apostólica e também a importância da graça divina na vida daqueles que são chamados para proclamar o Evangelho. Essa lição que nós estudamos hoje nos incentiva a confiar na autoridade da palavra de Deus, reconhecendo que ela é revelada e confirmada pelo próprio Senhor a cada dia e nos motiva a viver a vida transformada por essa palavra, pela graça e pelo poder de Cristo Jesus, através do Espírito Santo. E dessa forma chegamos, irmãos, ao nosso momento para pensar e agir, com 3 reflexões propostas pelo pastor Eliseu Gomes da Rocha. Na primeira reflexão, você já imaginou ser merecedor da salvação? O que pode levar uma pessoa a pensar desta forma? Sabemos que não somos merecedores de nada. Nós somos frutos da misericórdia de Deus. Na segunda reflexão, como o Espírito Santo libertou você? Se lembra do que estava passando ou sentindo? Na terceira reflexão,
Você pensou que Deus trabalhou em seu interior antes da sua conversão? Você acredita que possui um propósito? São muitas perguntas, mas a resposta é que Paulo, ele nos dá o exemplo. Foi para a sua época um testemunho vivo do que Deus faz na vida daqueles que querem se entregar e seguir os seus propósitos. Não devemos e não podemos nos envergonhar do testemunho do Senhor, apesar das provas e tribulações deste mundo. Pelo contrário, nós somos estimulados pelo poder do Espírito Santo para lutarmos em favor do Evangelho. E ofereçamos aí um modelo digno de ser seguido, para a honra e para a glória do nosso Deus. Deus, ele separou Paulo como me separou e te separou, não apenas para a salvação, mas também com um propósito especial. No caso de Paulo, que ele fosse um instrumento para levar essa salvação aos gentios. E na minha vida e na sua vida? Nós, assim como Paulo, também fomos salvos para prosseguir levando este evangelho da salvação para todo o mundo. Que Deus assim possa nos abençoar neste nosso testemunho. E assim, amigos e irmãos, terminamos mais uma lição da revista Palavra e Vida. Mas antes de você sair, convido você a se inscrever no nosso canal, no botão aqui embaixo, e onde está escrito inscreva. Curta, deixe o seu recado e acione o sino das notificações. Compartilhe aí na sua igreja, com os grupos da sua igreja, para que mais pessoas também possam desfrutar do conteúdo para a edificação de cada um na aprendizagem da palavra de Deus. Bem, na próxima semana, nós estaremos estudando a lição de número 4, com o título Justificação pela Fé. Justificação pela Fé. E estaremos publicando aqui esta nova lição, se Deus assim nos permitir. Amém?